Olá, estamos aqui novamente no podcast Itaquá para Todos. Itaquá para Todos, que é um movimento que criamos aqui na cidade de Itaquaquecetuba para discutir uma cidade mais humana, mais justa, enfim, uma cidade onde a política pública seja para todos, não somente para alguns. Então, toda semana a gente recebe aqui uma figura ilustre da nossa cidade para debater um tema importante para a população da nossa cidade. Você que nos acompanha, entra aí, dá um joinha, compartilha, né, e dá um joinha para fazer esse programa ter um potencial aí na internet. Eu estou recebendo hoje aqui no podcast Itaquá para Todos a minha companheira da Central Única dos Trabalhadores, minha companheira do Sinte Saúde, a Kátia, né? Kátia Aparecida dos Santos. Kátia é moradora de Itaquá, né? Auxiliar técnico em enfermagem da Secretaria Estadual de Saúde, é dirigente do Sinte Saúde São Paulo, mora ali no Aracaré. É a escola da minha sede de frequência ali, é Zé Olímpio, é ali naquela quebrada ali. E o meu companheiro Tadeu Amaral, liderança popular aqui da cidade de Itaquá, ex-conselheiro municipal da saúde de Itaquaquecetuba e dirigente do PCdoB. E depois, durante a entrevista, ele vai dizer por que ele participou do Conselho de Saúde, agora não está mais, né, Kátia? Verdade. Boa noite, Tadeu. Seja bem-vindo aqui no podcast Itaquá para Todos. Vamos começar com as damas aqui à direita. Boa noite. Para mim é uma satisfação e uma honra estar aqui, né, participando desse programa e ainda mais abordando um tema tão importante que é a saúde, né? Saúde pública, né, que é um direito de todos, mas a gente sabe também que é muito frágil, né? Então é uma satisfação mesmo. Espero que a gente possa dialogar durante o período desse programa. Maravilha. Camarada Tadeu Amaral, prazer recebê-lo aqui. Isso. Boa noite, Douglas, Kátia, meu companheiro. A saúde para mim, é um objetivo de vida, né? Eu já fui diversas vezes conselheiro municipal, estadual, fui suplente do nacional, né? E fui conselheiro na atual gestão até pouco tempo atrás, né? E é um prazer falar sobre a saúde de Itaquá. Maravilha. Vou continuar aqui contigo, Tadeu. Eu queria que você falasse um pouquinho da saúde da nossa cidade, né? Porque eu ouço muita coisa na cidade, falta remédio de uso contínuo aí para os pacientes, nós temos problema da demora para o atendimento, para marcar consulta, para marcar exame, só que aí tem um segredo, rapaz, que eu descobri, né? Só as autoridades da cidade que não sabem, talvez sejam eles que montem esse esquema, né? Se você procurar um vereador, você resolve o problema, né? Vai conseguir marcar consulta, vai conseguir o exame, e se tiver que fazer o exame fora de Itaquá, não tem ambulância, mas vão arrumar um carro aí de um vereador para poder fazer esse serviço para a população. É assim que tem que funcionar uma cidade, Tadeu? Quero que você faça, primeiro, uma avaliação da saúde na cidade, e esse tipo de procedimento, está correto fazer isso com a população? Olha, Douglas, eu vou iniciar contando um exemplo, né? Eu venho de uma cidade muito pequena no interior, onde o atendimento, onde a receita da cidade toda é muito menor do que a receita da Secretaria de Saúde de Itaquá. O atendimento é nota 10. Ainda há reclamação. A minha irmã agora teve um AVC, 40 minutos depois já estava dentro do hospital sendo tratada. Entende? E reclamaram porque a ambulância demorou 15 minutos para chegar. A ambulância estava chegando. Em Itaquá não, Itaquá é o caos geral, né? Apesar da propaganda, que é a especialidade aí do atual gestor, né? Fake news, não por acaso, né? Ele é aluno
de um mestre nessa questão, né? Na propaganda é muito boa, mas na realidade tem uma coisa que, ao mesmo tempo que me traz orgulho, me traz também contrariedade, porque pelo fato de tanto eu como a Kátia, como outros conselheiros, ser atuante e defender o usuário, a população reclama para nós, né? E reclama, por exemplo, como eu mesmo já denunciei, que nas salas de ortopedia, por exemplo, não tem sala de gesso, não tem pessoa que sofreu uma fratura, fica sem ter como se tratar naquele momento, talvez tendo que encaminhar para uma outra unidade de saúde, né? Enfim, Itaquá, além das filas de espera, além de denúncia de favorecimento para algum segmento político no atendimento, né, nós temos a precariedade do atendimento no dia a dia. Não por acaso, quando faltou 2 médicos no posto do centro, né, a prefeitura alegou que não tinha dinheiro para contratar os profissionais, mas teve 40 e tantos milhões para contratar uma entidade, uma empresa, para cuidar da saúde. Então, o problema da saúde de Itaquá se resume em má gestão. Não é só questão de recurso, é questão de má gestão. Tá certo. Kátia, e qual a sua avaliação aí da saúde em Itaquaquecetuba? Não foge a saúde muito... está na UTI? Não foge muito da realidade do que o Tadeu, ele aborda esse tema. A gente sabe que a gestão atualmente está mostrando uma cidade mais harmônica, mais limpa, mas não mostra a realidade, né, do atendimento de saúde na cidade, né? Nós temos os postos de saúde, que é muito frágil, é frágil de medicação, de consumo para o atendimento do dia a dia das pessoas. Nós temos um posto 24 horas, que a gente sabe que é ali que a população se concentra quando precisa de um atendimento de urgências e emergência. A princípio entra na sala, passa para a triagem e é atendido, mas não dá continuidade nesse tratamento, né? Os postos de saúde, onde deveria ser o atendimento de preventivo, porque os postos de saúde é para prever a doença, o adoecimento, né? E não acontece isso, porque a gente não tem, não digo profissionais como os auxiliares e atendente, até a contratação, ela ainda, né, não está tão frágil, mas a gente ainda precisa desses profissionais. Mas profissionais médicos de especialidades, a gente é frágil na cidade. Não tem? Não tem. Os poucos que tem não suprem a necessidade da população. E esses trabalhadores da saúde municipal são trabalhadores concursados, médicos, enfermeiros? Então, hoje é aquela gestão partilhada, né? Uma gestão partilhada que nós discutimos há uns 2 anos, 3 anos atrás dentro do conselho, que muitos dos conselheiros foram contra essa gestão partilhada. Mas fomos voto vencido e hoje é uma gestão partilhada. Concursados, trabalhadores concursados e trabalhadores contratados pelas organizações sociais, né, aonde esses trabalhadores das organizações sociais, a gente tem muito problema em relação a vencimentos, a pagamento, porque a empresa contratada, ela não supre as condições estabelecidas dentro dos contratos, né? Na última reunião mesmo do conselho, sou conselheira de saúde, estou conselheira de saúde atual, teve uma funcionária lá, que ela foi nos levar uma demanda que ela está sendo perseguida pela chefe imediata dela por não conduzir, por ela não obedecer algumas coisas inadequadas que existem dentro. Quer dizer, se há problema na rede pública municipal de saúde, isso não é um problema dos trabalhadores. Não é dos trabalhadores, é da própria gestão. Da própria gestão. Os trabalhadores estão ali para efetivar as suas funções, os seus exercícios. Mas as condições também, né,
acaba fragilizando o E próprio tem feito atendimento. um belo trabalho, né, Kátia? Porque durante a pandemia é que a população, de uma forma geral, acabou tendo uma outra visão do SUS, né? Da saúde pública, da importância do SUS aí na vida das pessoas, porque, na verdade, Tadeu e Kátia, o que os gestores, o que o sistema tenta vender de história para a população é que se existe um problema no sistema, o problema é que é funcionário público, que não trabalha, que não atende bem, e na verdade, durante a pandemia ficou muito claro, né, que cabe aí a nós trabalhadores que prestamos esse serviço, independente aí dos problemas que se apresentam na rede. Porque, Douglas, os trabalhadores é a linha de frente, né? A gestão fica nos bastidores, né? Quem recebe a população ali, que é o que mais precisa de atendimento, né, é os trabalhadores que estão ali em linha de frente. Então, quando chega um usuário para ser atendido, um munícipe para ser atendido, e os trabalhadores reportam, olha, senhor, senhora, nós não temos esses atendimentos aqui, o que acontece? Recebeu o seu atendimento, chega ali e recebe o não, a reação dele é vir contra aquele trabalhador que está ali para dar assistência. Mais próximo, né? E eles não vão ter a informação a fundo de quem é a real culpa, né? Do sistema não estar funcionando. Acho que o Tadeu como queria deve fazer estar. Complementando um pouquinho que a Cátia acabou de falar, nos meus questionamentos no Conselho, eu sempre fiz questão de elogiar o profissional de carreira, o profissional da saúde, né? Porque muitos deles se esforçam muito. Claro, o ser humano tem sempre exceções, mas na sua maioria são grandes companheiros e com compromisso mesmo com a saúde e com a vida humana, né? Você falou aqui a respeito do que passa em mais países. Na realidade, existe uma estrutura que tenta denegrir o próprio SUS, né? Não é novidade para ninguém o interesse que há, inclusive, em privatizar, como é que chama? Compartilhar, né? Gestão compartilhada. Gestão compartilhada. Na realidade, foi privatizado. Nós votamos contra, né? Nesse mandato, eu terminei o mandato. Nós votamos, realmente, vencemos no primeiro momento, depois houve uma articulação com o próprio usuário, questionando a qualidade do SUS, que é um exemplo no mundo, com toda a debilidade, né? Existe debilidade, mas é um exemplo para o mundo. Mas colocando a culpa no SUS e que a empresa era melhor. E nós tivemos exemplo em Itaquá que a empresa demitiu seus trabalhadores e não pagou nada de direito trabalhista, né? Eu denunciei isso ao Ministério Público também, né? Aí vem aquela história de mais de 200 páginas justificando, cita todos os exemplos de juristas famosos, né? Na realidade, no fundo, não fala nada, né? Mas em Itaquá, hoje, o que nós temos hoje, é má gestão. Além do autoritarismo, da violência, da truculência, né? Não é só na saúde, não é só no Conselho da Saúde, né? É na política em geral. O que nós temos hoje é má gestão. Legal. Tadeu, você tocou num ponto aí que eu queria... Falei para todos vocês que eu ia contar uma história que ele é ex-conselheiro de saúde. Queria que você conte essa história. Você foi convidado a sair do Conselho de Saúde de Itaquá. Fala pra gente. Não é verdade. Eu não fui nem convidado. Eu fui retirado. Foi expulso. O problema é o seguinte. O critério de eleição do Conselho de Itaquá são entidades da sociedade organizada. São as entidades. E a maioria das entidades, embora a lei, tanto 80-80 como 81-42 e a 141 depois que regulamentou, seja contra qualquer pessoa que tenha vínculo com a prefeitura, pessoa ou entidade, as entidades têm algum vínculo com a entidade. Entidades boas, inclusive. Entidades que no trabalho social são exemplares, como a Casa da Criança, por exemplo. Meus filhos foram educados lá,
Primeira Educação, né? Uma entidade que eu admiro, né? E se eu puder ajudar, eu ajudo. Entretanto, o fato de ter compromisso ou algum benefício com a da prefeitura, o seu representante que está lá como usuário não pode ter nenhuma ação. Eu, por exemplo, questionei 1 ano e meio sem prestação de conta. Isso é grave, hein? Sem passar pelo Conselho, passa para a Câmara. Um relatório lá dizendo, olha, o orçamento foi X, gastou X, foi investido a mais que o obrigado por lei X, né? Mas nada de detalhe. Não fala quanto foi na pediatria, quanto foi na doença mental, quanto foi para gestantes, enfim, não diz nada onde foi gasto, né? Não falava nem quanto foi para as organizações sociais, né? Que são as administradoras. Até na última reunião que eu participei, antes da última cassação, porque foram 2 cassações, sequência, né? Leram um relatório um pouquinho melhor, né? Porque eu questionei, dizendo quanto que tinha sido gasto com as entidades. Não sei se é verdade. Em nenhum momento eu disse que a prestação de contas está incorreta, porque a prestação de contas não veio para o Conselho. Entende? E não existe SUS sem controle social, livre e independente. Só para a gente entender, que quem está nos acompanhando, o seu papel enquanto conselheiro do Conselho Municipal, ou digo, dos conselhos que existem, que tem esse papel de acompanhamento social, era justamente fazer o destaque e apresentar suas dúvidas. E no caso, a Secretaria de Saúde, ela tem a obrigação de elucidar as dúvidas, de tirar as dúvidas dos conselheiros, é isso? É exatamente isso. Mas em Itaquá, não, Itaquá, quem for questionar é convidado a sair do conselho. É uma infração da lei, porque apesar do mandato ser indicado por uma entidade ou por um sindicato, a responsabilidade é do conselheiro. Então, o mandato teria que ser cumprido até o final, né? Mas aí eu fui indicado por uma entidade que tem um bom trabalho, mas no primeiro questionamento, né, exatamente sobre a prestação de contas e falta de ata, né? Estão aprovando agora atas de 2022. Quem é que vai lembrar o que foi tratado em 2022? Se é verdade ou não aquilo que está na ata. Porque, na realidade, há uma fraude muito grave, né? Essas atas, de alguma forma, foi encaminhado para a Câmara, um relatório que não passou pelo Conselho, né? E essas atas não podem enviar o relatório sem a ata correspondente. Provavelmente, alguma ata fria, que deve ter sido assinado pela mesa, né? Não sei, isso é a suposição, porque não tem outra forma de agir a não ser essa, né? Porque não tem cabimento. Chega na Câmara, infelizmente nós não temos vereadores em Itaquá, né? Chega na Câmara, é 19-0. Eles encheram a boca para dizer que não tem oposição uma ideia, em Itaquá. Nenhuma audiência pública tinha questionamento ou alguém para pedir a palavra. A primeira foi eu e o Dr. Marcos, que também foi cassado. Também foi cassado? Também foi cassado. Era meu suplente, aí ele assumiu a minha luta, foi cassado também. Rapaz, é assim? É assim. Uma cidade que em que o prefeito é um delegado. Se houve questionamento, bota para fora. Desde o início, né, que eu não apoiei ele na eleição, deixa muito claro, né? Meu candidato foi outro, né? Exatamente pela formação profissional. Ele não tem nenhum vínculo, nenhuma formação social. Ele é o delegado, ele é o repressor. Sempre foi. E na saúde ele não é diferente. E como todo repressor tem o seu auxiliar, não vou falar lacaio não, porque é muito chato, mas tem o seu auxiliar, que é o presidente do conselho, né? Vamos lá, é um lacaio mesmo, mas não vou falar que é lacaio não. Uma secla. Não, ele é o cara que faz toda a tramóia, né, achando que está ajudando a administração. Muito pelo contrário, né? Por isso eu questionei na justiça.
É verdade, foi arquivado, porque fizeram uma defesa maravilhosa. Itaquá é a primeira cidade do mundo em Brasil saúde. é um país Não, do mundo. Ela é, quem tiver um bom advogado... Não, ele não tem um, contratou mais um escritório, segundo a informação que eu tive agora. Ele tem diversos... Mas, sinceramente, se eu fosse advogado, eu me sentiria vergonha de ver as defesas que eles apresentam. Tá? Eu não sei quem são, nem me interessa. Mas é muito fraca. Todas acima de 220 páginas. A última agora, quando eu questionei a falta de alvará na festa do peão, que falaram que eu fui contra a festa do peão. Não fui contra a festa do peão. Eu fui contra a insegurança. Apontou os erros que tinha. Não, faltou segurança e não cumpriu o que era obrigado por lei, que é o alvará, que é a licença da prefeitura, que é a licença do bombeiro. Eu questionei isso, porque Itaquá é carente. Eu não posso ser contra uma festa popular. E se essa festa ainda é com uma campanha de arrecadar alimento, aí é que eu não sou contra mesmo. Né? Agora, parece que os alimentos foi parar nas mãos dos vereadores. Não, mas aí outra história. Olha, eu não tenho conhecimento de todo. Mas diz a lenda por aí que, segundo o que é de domínio público, está sendo manipulado. Exato. Como foi manipulado a questão da enchente da Maria Augusta, que tudo que veio do governo do estado, segundo as más línguas, que eu não sei se é verdade, ficou no centro, lá no SEMI, né? Não sei se é verdade, está lá, mas isso corre na cidade, né? Mas voltando à questão da saúde, a primeira vez a entidade que me indicou era a SAMA, ela foi obrigada a me substituir, né? Na segunda não foi muito diferente. Espontânea pressão do gestor. Na segunda não foi por questão de repasse para a entidade. A presidente da entidade é funcionária pública e foi convidada a ir ao gabinete para conversar. E não teve outro jeito a não ser substituir o Tadeu. E aí, em consequência, o Dr. Marcos também. Isso já tinha acontecido com o Magrão, embora com o Magrão tivesse alguma razão. Porque ele era conselheiro usuário, quando ele foi para a prefeitura, ele deveria ter se afastado de conselheiro usuário, né? Mas nós não reclamamos porque era um cara bom que estava na mesa, né? E resultado, foi cassado também. Ele também foi cassado, né? Então é uma prática caçar qualquer um que questione. E aí eu pergunto, se está tudo correto, por que não apresentar a conta? Pois é. Qual o medo? Né? Fale quem quiser, mas na gestão passadas ia um companheiro da Secretaria de Finanças, um contador, e nos explicava na mesa tudo. Aí criaram uma comissão. Na gestão do Mamoro, então, os conselhos... Não, Mamoro não. Mamoro também era um caos também. Era, né? Mas antes... Um pouco mais de transparência, né, Tadeu? Mais transparente. Não, era bem mais transparente. Vingança. Sim, não tinha essas retaliações que hoje existem. Não tinha. Hoje é violência mesmo. Na época hoje é dele, retaliação mesmo. Mas na anterior existia. Nem sempre o prefeito atendia, né? Mas também não tinha problema. Você falava, registrava em ata, você estava livre de qualquer responsabilidade. Porque quando tiver uma ação contra o conselheiro, não é a entidade dele que responde, é o conselheiro. Entende? Então, a obrigação do conselheiro é primeiro zelar pela saúde e pelo seu segmento, né? E aí a gente soma força com os trabalhadores, em alguns casos até com representantes da gestão, nessa não. Mas em alguns casos já aconteceu, né, Cátia? Da gestão votar com a gente, ajudar, porque era coisa que interessava para o usuário. Para a população. Era interesse população. Popular. Mas isso não existe agora. Agora não, agora é todo mundo no cabresto mesmo. O representante do usuário é uma vergonha, né? Com raras exceções, aliás, eu nem sei se tem alguma exceção, né? Porque eu não vejo, por exemplo, quando caçaram o Magrão, o presidente colocou um usuário como vice. Ele não elegeu, não. Ele indicou o cara, está lá na mesa, como vice. Então é tudo ao contrário. E aí vão em cima do SUS, né? Que é o SUS que não funciona, enfim, tem os interesses escusos por trás. Ô Kátia, fala uma coisa para mim. A gente sabe do número reduzido aí de unidades básicas de saúde na nossa cidade, e
a forma como o atendimento não é bem feito nas unidades básicas de saúde acaba sobrecarregando o hospital regional aqui da cidade, o Hospital Santa Marcelina, e acaba sobrecarregando os hospitais aqui da região, o Hospital Regional aqui de Ferraz, o Hospital Luzia Pinda, que é o Luzia Pinho Melo, Mogi das Cruzes, que é o hospital que você trabalha, Guarulhos. Então a gente sabe das pessoas que tem que recorrer aí ao hospital fora da nossa cidade. Então é em função da situação de não ter acesso, a não ser que você converse com algum vereador, não tem acesso a consulta, a exames, e acaba sobrecarregando a rede aqui da região. É isso mesmo que acontece? Na realidade, o que acontece? O Santa Marcelina está inserido aqui na cidade de Itaquá, mas ele não é específico para atender o munícipe de Itaquá. Ele é específico para atender a região. Porém, também é um hospital administrado por uma organização social que também não condiz e não dá o atendimento adequado para a população, né? Hoje, para a população chegar até o Santa Marcelina, ele tem que entrar pelo CROSS, que é uma central reguladora, que agora até mudou a sigla e eu ainda não me familiarizei com a sigla que foi substituída desse CROSS, né, que é uma central reguladora. Você tem que passar por essa central reguladora para você conseguir um atendimento. Dentro do estou falando do Santa Marcelina, que está inserido em Itaquá, que não tem pronto-socorro de portas abertas. Não tem. Se você chega numa emergência lá, você é atendido pelo segurança que está ali, né, para assegurar ali o patrimônio. E é ele que vai fazer a sua triagem se você está chegando sangrando, se você vai ser atendido ou não. Um segurança que não é qualificado para isso, né? Então, já começa por aí. Aí a fragilidade está aí também dentro de um hospital que está sendo atendido por uma organização social que diz que uma empresa privada vai dar um atendimento de qualidade e acaba sendo dessa forma. Aí você vai para a UPA, é ali no Caiubi, que também está gerenciado por uma organização social. Tá? Ali até você pode ser atendido, né, a princípio, mas entra dentro dessa central reguladora que você não chega na ponta. Muitos morrem na fila, nessa espera. Olha, aí por que eu enfatizo de um bom atendimento de qualidade, qualificado, com profissionais dentro das redes básicas? É para isso, para prevenir ali, para o pronto-socorro e uma UPA atender só urgência e emergência, que não acontece. Não acontece. É muito ruim. O cidadão que necessita de uma saúde e não consegue. Não consegue. É difícil você se inserir dentro de um tratamento. Porque falta especialista. Falta estrutura de saúde dentro do município. Porque eu estou andando aí pela cidade, eu estou vendo algumas unidades básicas de saúde pintada, azul, branco, colorido. Então, essa aí é a famosa, aquela história, por fora bela viola, por dentro pombolento. É por isso que eu iniciei. A cidade parece estar uma cidade limpa, clara, por conta disso, né? Estamos organizando a estrutura pintando, deixando tudo muito mais bonito, adequado, mas o atendimento lá dentro, você não tem o atendimento adequado. Aí volto eu de novo pro profissionais de saúde, que está ali dando o melhor de si para poder aquele usuário sair minimamente atendido. Né? Aí eles começam a fazer o impossível ali. Não é os trabalhadores que estão ali dentro que conseguem fazer esse primeiro atendimento, como que fica o atendimento do usuário? O usuário sai da mesma forma que voltou. O trabalhador da saúde acaba sendo penalizado junto com o público, né? Porque o camarada chega cheio de problema. A gente viu isso lá no Rio de Janeiro, né? O caso de agressão de médicos aqui em São Paulo. E os gestores acabam não fazendo o que tem que fazer, e quem está na ponta no atendimento da população acaba sendo alvo da ira da população, que deveria ficar irado contra esses maus políticos, né?
inclusive que prioriza fazer festa, né, Tadeu? Que é para política do pão e circo. Vamos ver se vamos se cacifar politicamente com essa festa linda, maravilhosa. E o povo, a gente observa aí. Morrendo literalmente. Morrendo nas filas da saúde, morrendo nas ruas, porque Itaquá é uma cidade que está escura, não tem iluminação. As pessoas que demoram aí, por vezes, aí 1 hora, 1 hora e meia no ponto de ônibus para pegar um transporte, né? Muito ruim a gente acompanhar. Mas a nossa cidade está bem paramentada, né? Tem um agravamento, porque quando eu vou numa unidade e não sou atendido, eu sou transportado para outro, tem todo um custo de remoção, né? Tem todo um custo. Foi reclamado também a questão que não há ambulância UTI o suficiente, né? Eles negaram, acho que tem, mas a reclamação que a gente recebe é que não tem. Agora, nós não podemos esquecer que essa maquiagem pode ser feita tranquilamente, porque o nosso município, Douglas, tem um orçamento de 1,3 bilhão, um pouco mais, né? Eu não sei o próximo agora, né? Então, ele tem que fazer essa maquiagem, inclusive, alterando as cores do município. Não está usando as cores originais que tem que usar o município. Está usando a cor do partido dele, a cor de promoção pessoal. Assim como toda obra que faz, cada caiação que dá na frente de uma UBS ou qualquer outro prédio da prefeitura, é feito diversos vídeos de propaganda, né, do bom gestor, do bom administrador, né, que também não falta dinheiro para publicidade. Pois é, rapaz. Não falta dinheiro para muita coisa. Além de ter dinheiro da cultura, além de ter dinheiro de outras secretarias que também faz a sua publicação, e todas elas aparece o mocinho, né? O cara bom de Itaquá. Só não pode contrariar ele, né? Que ele xinga, é brabo. Xinga. Eu vi outro dia um vídeo aqui. Por exemplo, quando ele interveio no Poder Legislativo, aquilo foi intervenção brutal, né? Contra uma munícipe que estava reclamando de uma OBS, mandando a guarda municipal retirá-la do coisa. Ele jamais poderia ter feito aquilo. De forma Se não fosse um cara autoritário, um ditador, ele jamais poderia ter feito aquilo. Ele poderia até ter recorrido a um vereador, né, que prontamente o atenderia. Mas ele não, ele preferiu desrespeitar, intervir no Poder Legislativo. Ele desrespeitou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Mas tudo bem, lá ele não foi lá, aqui não, aqui ele mandou a guarda pessoal dele, quer dizer, a GCM, retirar uma cidadã. Perante os deputados estaduais que estavam na Câmara. E não é só isso. Para se ter uma ideia, para tentar barrar o controle social, ele mandou a GCM para as reuniões do Conselho. A GCM tem que estar cuidando da Secretaria de Saúde corretamente, tem que estar. Mas ela chega alguns minutos antes da reunião e sai depois da reunião alguns minutos. E os caras com arma de guerra. Eu queria que nossos irmãos da Palestina tivessem aquelas armas lá. Rapaz, agora, você está sabendo que ele comprou um caveirão aqui para Itaquá, né? eu ouvi falar. Agora a molecada aí que gosta de um hip hop, agora Então, fez manifestação cultural, caveirão nos caras, velho. Pois é. Parece que é com jato, canhão de água, né? Canhão de água, Eu não tenho informação ainda toda não, mas já ouvi falar. Mas é isso, manda o guarda, que a princípio, né, eu sou um defensor da guarda municipal, mas desde que ela cuide do patrimônio municipal. Né? Não tem cabimento mandar um guarda armado com automática para uma reunião do conselho. E não foram foram vários, né? Agora ficou foram fora. Vários. Depois que eu pus o cara para fora. Foram vários. Depois que eu falei com o companheiro, falei, olha, aqui dentro, se quiser ficar como cidadão, deixa as armas com o seu companheiro, tudo bem. Mas armado aqui dentro não. Aí não puseram mais dentro. Né? Ficou no corredor. É só dar um grito, o cara vem. Entende? Então é intimidação. Né? Isso não funciona muito comigo não, mas acontece, pode até intimidar alguém. Né? Principalmente sabendo da prática de truculência que tem no município. Né? Eu circulei aí na minha lista de transmissão semana passada uma moradora que mora numa região que foi afetada aí pelas enchentes, né, que todo ano é a mesma história, e o
o rapaz que gosta só de ouvir elogio, que é o prefeito da cidade, ele foi chamado pela mulher, ele, tal, aquelas coisas todas, quando a mulher, ela expressou a ira dela com aquela situação, rapaz, mas foi uma brutalidade que eu vou lhe dizer, hein? O bicho Eu não tive conhecimento desse fato. Mas não é fato isolado. Não é. Fato isolado, gosta só de ouvir elogio. E, infelizmente, o nosso legislativo está indo no mesmo caminho. A prova disso foi no dia da audiência pública que vocês participaram, né? Eu não pude participar, né? Que inclusive o nosso companheiro Paulo Azevedo foi agredido e está em possibilidade de caminhar normalmente até hoje. Verdade. Né? E segundo ele, por um assessor do gabinete. Saiu do gabinete. Então, a esse ponto de agressão física. Itaquá já teve uma época dessa, mas passou, né? Infelizmente está voltando. Mas nós vamos, eu acho que isso aí, os governos eles são transitórios, né? Os governos eles passam e a nossa cidade ela continua. Eu acho que o objetivo, viu, Tadeu, Kátia, da gente promover esse bate-papo, a gente trazer à tona os problemas da cidade, que é para debater a cidade real, né, em que as pessoas vivem, né? Porque me parece que agora com as redes sociais que todos os problemas da cidade elas foram solucionadas assim num passe de mágica, e não é isso que a gente observa. Por exemplo, na saúde, são um número muito grande de crianças que estão fora da creche. Como é que a mãe trabalhadora ela faz para trabalhar com uma criança pequena, né? Você vai nos hospitais, aí você vai nas unidades básicas de saúde, a gente sabe como é que é o tratamento. Agora, nós vivemos numa democracia. Numa democracia existem os espaços de controle social, que é o Conselho do Fundeb, é o Conselho de Saúde, são os conselhos, existe o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que nenhuma democracia tem que ter um equilíbrio sobre os poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Eu tive lá na Câmara, encheram a boca para dizer o seguinte: aqui em Itaquá está ótimo, a gente vive em harmonia, não existe oposição aqui na Câmara. Eu pergunto, para você que está nos acompanhando, pode entrar aí e fazer o comentário. Eu não sei por onde que esses senhores andam, porque tem muito problema para ser resolvido na nossa cidade, e me parece que a Câmara se transformou num balcão de despacho, ali um cartório, que só despacha aquilo que vem do Executivo. Muito triste, né? Estão distorcendo o conceito de democracia. Para você ter uma ideia, está havendo em Itaquá a conferência da cidade, né? E em alguns minutos queriam que tirasse propostas da saúde. Aí eu cheguei e falei: mas peraí, nós tivemos uma conferência municipal que tiramos muito boas propostas, tiremos a regional, a estadual, a nacional, né? Isso com mais de quantas mil pessoas? Umas 20 mil pessoas que participaram desde o município até a nacional, né? Que só a nossa nacional mais de 2.000, né? E ali, entre meia dúzia, a gente tirar uma proposta. É absurdo isso, né? Então a minha proposta foi: olha, segue o que foi tirado na conferência de saúde. É isso? Tem que ser. Lá é o espaço qualificado para... Um outro exemplo, nós demoramos 3 meses para fazer a lei de resíduo sólido. Foi o último coisa a ser discutida no grupo, quer dizer, tinha 5 minutos para falar sobre resíduo sólido. Não tem cabimento numa coisa dessa, entende? Então amanhã vai ser a plenária, é hora da gente verificar o que nós vamos poder fazer de proposta para reforma do plano diretor, que também já ultrapassou o prazo de reforma há muitos anos, né? Que a Câmara de Itaquá nunca reformou o plano diretor, que é a função da Câmara. Sim. Né? Ela nunca fez isso. E agora também não. O planejamento está fazendo, contratou uma empresa para fazer,
provavelmente com bons profissionais, né, porque a ideia deles até não são ruins, mas essa forma de enxugar, né, sendo que nós temos debate disso com milhares de pessoas, né? E aí, se amanhã nós tivermos a posição em Itaquá diferenciada da conferência, qual que vai valer, né, dentro do plano diretor? Né? Então é complicado. Itaquá está complicado. Mas bacana, eu gostaria de agradecer aqui a participação da minha companheira Kátia, dirigente da CUT, do Cinto de Saúde, Tadeu Amaral. Da UGT? Da UGT, né? Gostaria de abrir aqui para suas considerações finais. Depois a gente encerra aqui com o nosso companheiro Tadeu Amaral. Eu quero, né, agradecer aí, né, o convite, a participação, porque a gente abordar um tema tão importante que é a saúde, né, e é um tema, eu por ser funcionária pública da saúde, então a gente vivencia isso no dia a dia e é muito bom a gente debater isso, mas como a gente estava falando dos conselhos, os conselhos a gente é composto paritariamente por trabalhador, usuário e gestor, né? E quando a gente vai para esses espaços, a gente vai para compor. A gente vai para compor, para ajudar a dar um andamento nas questões de saúde pública do município, né? E quando a gente depara com essas coisas, com vamos falar grossamente, com esses feudo, né, que acha que as coisas têm que ser da forma deles, né, e não da forma que tem que ser, né, debater saúde pública de qualidade, né, a gente sabe que a gente não vai ter uma saúde 100%, né, porque a saúde é muito complexa, mas a gente minimamente tem que dar um atendimento correto para a população. Porque além da gente ser trabalhador, usuário, a gente também precisa do sistema. E quando a gente precisa, a gente vai recorrer ao SUS, né? Como foi bem relatado aqui, nessa pandemia que ainda está em curso, né? Ela só deu uma trégua, foi dentro do SUS, né? Do serviço público, que teve o atendimento adequado, teve todos os equipamentos adequados, teve esses hospitais de campanha muito bem paramentados, e hoje eu me pergunto, aonde estão esses equipamentos? Né? Que a gente está aí com fragilidade de UTI, de equipamento para as UTIs, muitos pacientes precisando do atendimento da UTI, e não tem UTI, porque não tem paramento, não tem aparelho. E os aparelhos que usaram na época da campanha? Aonde está? Que era para estar sendo bem equipado esses hospitais públicos, principalmente a gente fala daqui da região, porque é aqui que a gente vive, é aqui que nós usamos o sistema, mas era para estar adequadamente paramentado, e a gente está com essa fragilidade. A gente não tem um atendimento adequado, a gente não tem especialista. A gente vê o sofrimento de muitos aí, porque muitas pessoas infartando. Hoje, né, a gente tem um número expressivo de infarto. Não é só as pessoas mais envelhecidas, são jovens. E quando vai procurar uma UTI, a gente não tem. Não tem a UTI. Não tem a UTI. Você tem você sofre uma fratura, né, uma questão de ortopedia, você vai procurar, você não tem especialista de ortopedia. Então, são as coisas básicas, mínimas, que tem que ter, que a gente não tem. Mas é isso, a nossa luta vai continuar para ter. Tem que continuar, é isso. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui, para lutar, para ter como nós estamos abordando a saúde, para ter uma saúde minimamente de qualidade. É isso aí, Kátia. Obrigado pela entrevista. E só na questão Tadeu. Da questão de contas, eu não estava no conselho, logo imediatamente, mas se não teve prestação de conta da saúde pós-pandemia, né, na época da pandemia também não teve a devida prestação de conta. Era uma emergência, nós sabemos, né, muita coisa teve que ser gasto, como foi a mídia divulgou, com valores acima de mercado, mas era uma emergência, tinha que ser feito, né? Mas de todo jeito teria que haver uma prestação de conta para dar satisfação à população, e não teve. Bom, Douglas, eu te agradeço esse espaço, essa oportunidade, porque nós precisamos de mais espaço como esse, para discutir Itaquá, entende? Nada é tão ruim que não possa superar. Opa. Né? Nós vamos aí
continuar, não é pelo fato de eu estar fora do conselho, que talvez eu até volte para o estadual. Está havendo uma provável aí a indicação, né? Só que não é agora, a eleição já... Mas eu estou aí, e se não for, vou continuar como militância, como presidente do Conselho da Sociedade de Itaquá, né? Eu vou continuar na luta aí pela saúde. É isso aí. A nossa luta, enquanto houver desigualdade, opressão, né? E a gente vai estar na luta, né? Luta por saúde. Luta é a nossa força, né? Saúde de qualidade, por educação, por emprego, por salário, por uma cidade, uma moradia, né? Por uma cidade mais humana e que atenda as pessoas, né? Uma Itaquá que seja para todos. Então, para você que nos acompanha, continuou nos acompanhando até agora, um grande abraço e na próxima semana nós vamos receber mais alguns convidados para debater temas de importância da nossa cidade, construir uma cidade para todos. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado, Kátia, obrigado, Tadeu, tamo junto na luta, isso aí.